Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Querida e amada igreja, vamos agora convidar o nosso querido amado preletor, pastor Heverson, que a sua esposa está aqui, pastora Eula, também, depois ele irá louvar ao Senhor para nós. Pastor Heverson, faz o favor, meu querido, veio lá do norte de Minas Gerais, Jequitinhonha, já esteve conosco aqui, que Deus assim possa abençoar grandemente a vida do nosso pastor, grandemente. Eu creio que Deus tem muitas coisas a fazer. Pode chegar, meu pastor. Igreja, vamos aqui, orar, representar o nosso pastor. Grandioso Deus e meu Pai, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. O que temos a dizer ao Senhor é só agradecer pela vida desta igreja, por este ministério, Senhor, e pelo pastor Heverson, juntamente com a sua esposa, a pastora Eula. Deus, que o Senhor abençoa poderosamente esta palavra em nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Fica à vontade, pastor. Glórias a Deus. Saúdo-vos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 1. Agradeço a Deus por estar aqui, porque se estamos aqui é porque o Senhor Jesus Cristo nos trouxe em segurança. Amém? Mais uma vez retornamos a esta casa de muita importância na minha vida, porque ali no Vale do Jequitinhonha, onde nós fazemos missões, vocês sempre têm nos ajudado. Pastor Benhu sempre tem colaborado conosco ali, por intermédio da vida de cada um de vocês. Amém? Pai do Senhor, você está bom? Pai do Senhor, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Meus irmãos, vamos estar lendo João, capítulo de número 1, ao pastor Tiago também. Que Deus abençoe todos os obreiros, todos os irmãos que aqui estão presentes, para junto nós cultuarmos e adorar o Senhor Jesus. O versículo é o de número 42, capítulo de número 1, versículo de número 42, do livro de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. É só a primeira frase desse versículo, aonde diz assim: e levou a Jesus. Queria que você repetisse: e levou a Jesus. 1, 2, 3 e levou a Jesus. O treino ficou bom. Vamos lá, 1, 2, 3 e levou a Jesus. Podei vos assentar. O momento é de oração, amém? Amém? Então nós vamos aprender a conduzir alguém até Jesus, para que se torne mulher de oração, homem de oração, jovem de oração, ancião de oração, porque é orando que Deus nos dá a vitória. Meus irmãos, o livro, se nós quisermos ler a respeito da biografia ministerial de Cristo Jesus, nós temos 4 livros na Bíblia Sagrada. Um traz o nome de Mateus, o outro Marcos, o outro Lucas e o outro João, o livro que nós acabamos de ler. Porém, desses 4 livros, nós temos 3 deles que são sinóticos. A palavra sinótico significa que eles são semelhantes, são iguais. Mais ou menos o mesmo conteúdo que tem em um livro, tem no outro livro. Mais ou menos os mesmos milagres, escrito da mesma forma. Se você começar a estudar de uma forma mais profunda esses livros sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber que até frases que tem no livro de Mateus, as mesmas palavras que compõem essa frase vai ter no livro de Lucas ou no livro de Marcos, porque eles são sinóticos, eles são bem parecidos, são similares. E para você poder ter uma ideia a respeito disso,
O livro de Mateus, se você começar a estudar a respeito do seu capítulo de número 1, você vai perceber que Mateus escreve esse livro para um público cristão judeu. E esse público cristão judeu, ele se importa a respeito da biografia, da origem de quem ele está lendo. Quando o público cristão judeu pega um livro para ele poder ler, ele quer saber quem é a origem daquela pessoa. Então, no livro de Mateus, no capítulo de número 1, você vai ver que Mateus, ao escrever o seu livro, a biografia de Jesus, ele se importa em dizer para o público cristão judeu que Jesus vem da aliança abraâmica, que Jesus vem da raiz de Jessé, que Jesus veio de Judá. Logo no primeiro e no segundo versículo do capítulo de número 1, ele escreve tudo isso, trazendo essa visão para que os judeus, ao ler o seu livro, saiba que verdadeiramente Jesus Cristo veio de uma das tribos, que é natural, que é oriundo, que aquela dali é a sua origem e é a sua raiz. Mas se você ler o livro de Marcos, ele já se preocupa em escrever os seus escritos para um público romano cristão. E esse público romano cristão, eles precisam saber da profecia. E no capítulo de número 1, no versículo de número 2, Marcos já deixa escrito, registrado, que ali foi profetizado o nascimento de Jesus Cristo, centenas de anos antes do nascimento do mesmo, por um profeta chamado Isaías. E Isaías profetizou a respeito do nascimento de Jesus, que de uma virgem nasceria alguém, que tiraria o pecado do mundo. Então, quando o público cristão romano lê e vê que aquilo dali foi profetizado centenas de anos antes do nascimento, ele se emociona e eles gostam do que estão lendo. Mas quando Lucas escreve os escritos a respeito de Jesus Cristo, da sua biografia ministerial, você vai ver no capítulo de número 1, nos versículos seguintes, que Lucas está escrevendo 2 tratados. O primeiro a respeito da biografia de Cristo Jesus, e o segundo a respeito da origem, do início da igreja primitiva, que traz o nome de Atos dos Apóstolos. No primeiro tratado, Lucas, ele começa a falar a respeito de que um homem financiou, custeou, manteve o seu ministério. O nome desse homem era Teófilo, e ele precisava escrever para Teófilo a respeito de Cristo Jesus. Então ele diz no livro de Lucas, nos seus primeiros versículos, que ele investigou, conversou, perguntou, indagou os discípulos de Jesus Cristo, aqueles que andaram com Cristo, se verdadeiramente houve alguém que nasceu de uma virgem, cresceu, e aos 30 anos de idade iniciou-se o seu ministério, estabelecendo o seu próprio evangelho, a sua nova aliança. E de 3 anos e meio depois ele morreu, porque ele foi perseguido, maltratado, cuspido, humilhado, chicoteado, traído, aleluia, alteado em um madeiro, na cruz do meio, entregou o seu espírito, morreu, mas no terceiro dia, Lucas está dizendo para Teófilo, verdadeiramente ele existiu. E tem mais, o quê? Depois que ele ressuscitou, mais de 500 pessoas foram testemunha. Ele simplesmente não ressuscitou do nada e alguém resolveu escrever. Mais de 500 pessoas testemunharam, viram que verdadeiramente o sepulcro está vazio, a sepultura está vazia, e ele ressuscitou, e hoje ele está aqui no nosso meio.
A glória do Senhor é presente neste lugar. Enquanto que o livro de Mateus, de Marcos e de Lucas traz essas cronologias, traz essas importâncias aos leitores, tanto cristão grego como cristão romano, como a carta do seu primeiro tratado escrito a Teófilo, Lucas. Enquanto que essa visão, ela chega em uma visão cronológica e também em um tempo, cronos. O que é um tempo cronos? Um tempo palpável, o tempo dos homens, um tempo onde nós precisamos de um relógio, precisamos de um calendário, precisamos de dias, semanas, meses, anos, centenas de anos e até milhares de anos, para poder nos nortear, para podermos nos situar. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas tentam falar a respeito da vinda de Cristo através de Abraão, ou através da vinda de Cristo através de uma profecia do profeta Isaías, ou através da vinda de Cristo através dos relatos dos discípulos da carta enviada a Teófilo, João, o livro que nós lemos, no capítulo de número 1, ele começa não em um tempo cronos, mas ele começa os seus escritos em um tempo kairos. Qual é o tempo kairos? É o tempo dos espíritos, é o tempo que não precisa de relógio, é um tempo que não precisa de calendário, é um tempo que não é contado, ele é um tempo eterno. Então no capítulo de número 1, a palavra do Senhor vai dizer no livro de João, no versículo 1, não mais como Mateus, Marcos, Lucas, mas sim João inicia os seus escritos dizendo, no princípio, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito veio à existência. Por quê? Porque Ele está além de todo o tempo, Ele está na eternidade. Ele é o Senhor do tempo. E João continua escrevendo. E depois que ele termina de falar a respeito de Cristo Jesus, no versículo de número 14, ele inicia o versículo de número 15. E no versículo de número 15, agora ele vai falar de outro João. João, o discípulo de Jesus, agora vai falar de outro João. Quem é o outro João? O João, primo de Jesus. Quem é o João, primo de Jesus? Apelidado como o Batista. Por quê? Porque ele batizava. E ele estava à beira do rio Jordão batizando. E a palavra do Senhor vai dizer no versículo de número 26, 27, 28 e 29, que ele estava ali batizando, e todo mundo que ele batizava, quando ele terminava, quando ele tirava a pessoa das águas, ele dizia, hoje eu batizo com água, mas após mim vai vir alguém que não vai batizar com uma matéria que vem do tempo, cronos, mas sim do kairos. Não vai vir alguém que batiza com água daqui, dessa terra, mas vai vir alguém que batiza com fogo, que vem lá do terceiro céu, lá da eternidade. Hoje eu te batismo com essa matéria chamada água que está aqui na terra, mas amanhã, após mim, vai vir alguém que te batizará com fogo, com fogo, com fogo, com fogo. E se você crer, já era para ter levantado a mão, esforçado uma reação, aberto a boca e glorificado esse Deus maravilhoso. E é por isso que estamos aqui.
No versículo de número 27 e 28, João estava batizando, na beira do Rio Jordão. Esse é o primeiro dia. No segundo dia, que dia? Que dia? No versículo de número 29, está escrito bem assim, ó. No dia seguinte, ou em outras versões, no outro dia. João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí João batiza Jesus Cristo, para que se cumpra as Escrituras. E Jesus Cristo é batizado. No terceiro dia, no versículo de número 35, está escrito da mesma forma. E no dia seguinte, João estava outra vez ali batizando. João estava outra vez ali na beira do Rio Jordão. E viram Jesus Cristo passar. No primeiro dia no primeiro dia João Batista estava batizando. E profetizando que ele batizava com água, mas no futuro, após ele, viria alguém que batizava com fogo. No segundo dia, Jesus Cristo veio até ele, à beira do Rio Jordão, e ele batiza. No versículo 29. No versículo 35, no terceiro dia, João estava ali novamente, de novo batizando. E depois de Jesus Cristo ter sido batizado, Jesus Cristo passa. E os discípulos de João estavam ajudando João a batizar. E viu Jesus Cristo passando, e o texto vai falar que os discípulos de João Batista viram Jesus batizando, Jesus passando. E falaram com João: não é aquele dali o mestre? Não é aquele dali o filho de José? Não é aquele dali o que nasceu da virgem? Não é aquele dali o santo, o cordeiro, o imaculado, o puro? João olha para os seus discípulos, em uma conjectura, João olha para os seus discípulos e fala: é aquele mesmo. Pois é, ontem o culto foi uma bênção, não foi? Foi. O culto foi maravilhoso, uma conjectura. O culto foi muito bom. Foi sim, os três conversando, os dois discípulos de João e João. Aí um vira para o outro e fala bem assim: rapaz, ontem o culto aqui foi tão bom que teve 3 sinais. 3 sinais teve. Quais são os 3 sinais? Primeiro sinal, o céu se abriu. Qual foi o segundo sinal? Desceu-se uma pomba. Qual foi o outro sinal? O outro sinal, meu irmão, é que ouviu-se uma voz. E o que essa voz dizia? Este é o meu filho amado. Irmão, se esse culto eu já estou todo arrepiado sentindo a presença dele, imagina ele na beira do rio, batizando Jesus, Jesus sendo batizado. Que presença não deve ter sido naquele lugar. Que culto foi aquele? O texto vai dizer, no capítulo de número 1, no versículo de número 36 em seguinte, que os 2 discípulos deixam João e seguem Jesus. E Jesus está caminhando, e ele olha para trás. O texto vai falar que Jesus olha e fala bem assim: por que vocês me seguem? E os discípulos olham para Jesus Cristo e falam bem assim: nós queremos saber onde tu moras. Aí Jesus falou bem assim: vocês querem saber onde eu moro? Sim, então venha, pode vir. E aí Jesus os convida até a casa de Jesus. O texto vai dizer que no capítulo de número 1, no versículo de número 39, ele vai dizer: e ele lhes disse, ou seja, Jesus disse aos 2 discípulos de João: vinde, aonde? A casa, e vede o que? Aonde eu moro. Foram, eles seguiram a Jesus, e viram aonde morava, e ficaram com ele aquele dia. Já pensou você passar um dia todo com Jesus? Não, eu vou falar de novo. É aqui que eu entro no tema do culto de hoje, que é a oração. Já pensou você passar um dia todo com Jesus?
Você já pensou você disponibilizar: hoje eu não trabalho, hoje eu não faço isso, eu não vou para a faculdade, eu não vou para a escola, eu não vou para lá, não vou para cá, não visito ninguém, hoje eu vou me trancar dentro do quarto, eu não vou comer, eu não vou beber, eu só vou orar, louvar, glorificar, ler a palavra, porque eu vou passar um dia inteiro com o mestre. Eles largaram seus afazeres, eles não estavam à toa, eles eram discípulos de João Batista, estavam à beira do rio, ajudando o seu mestre, mas eles preferiram passar um dia inteiro com Jesus. E a palavra, o versículo continua, e a palavra do Senhor vai dizer: e passaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Para o judeu a hora 10ª é que hora? 4 horas da tarde. Que hora? Agora imagina, um desses discípulos se chama André, o outro discípulo, não sei quem é, a Bíblia não relata o nome, mas um deles era André, que foi com o primeiro discípulo a seguir Jesus, registrado como o primeiro discípulo que seguiu Jesus. Presta bastante atenção. André se posicionou. Você sabe por quê? Porque a palavra André, transliterado do seu original, significa viril, homem. E todo aquele que é homem, que é macho, que é viril, ele se posiciona. Então, muitas das vezes na nossa vida, nós precisamos de posicionamento. Às vezes alguma coisa está atrasada na nossa vida, ou está deixando de chegar até nós, porque nós ainda não nos posicionamos. Nós precisamos mais nos posicionar, porque o seu foco é muito sobre a sua luta, a sua angústia, o seu problema. O seu foco é muito potencializado em cima de tudo aquilo que você está passando. E quando você coloca todas as suas forças no seu problema, na sua dificuldade, você deixa Jesus em segundo lugar e prioriza o seu problema. Quando você prioriza o seu problema e deixa Jesus em segundo lugar, isso vai cada vez mais te angustiando. Por quê? Porque Jesus não está nem aí para o seu problema. Jesus não está nem aí para o seu problema. Não, pregador, não fala uma coisa dessa não. Falo e te provo dentro da Bíblia. Vamos lá. O barquinho está no meio do mar e o mar está revolto e o vento está forte. Sim ou não? Sim ou não? O barquinho precisa chegar do outro lado. Sim ou não? O vento forte faz barulho alto ou não? Faz ou não faz? Ondas revoltas fortes se arremetendo contra o barquinho, faz barulho forte, sim ou não? Se um vento forte, um vendaval, e lá está escrito uma grande tempestade, guarda isso, grande tempestade, faz barulho, por que Jesus não acordou? Você já leu na história que Jesus Cristo acordou por causa do vento forte? Sim ou não? Você já leu que Jesus acordou por causa do mar revolto, das grandes ondas que batiam no barquinho e fazia barulho e ele acordou? Sim ou não? Sim ou não? Você não leu. Jesus não está nem aí para o vento forte. Jesus continua dormindo. Jesus não está nem aí para o mar revolto. Jesus continua dormindo. Ele não quer saber do tamanho do seu problema. Ele não quer saber do tamanho daquilo que te cerca, que te angustia, que te deprime, que te deixa para baixo. Ele não quer saber. Você sabe do que ele quer saber? Quando alguém se posicionou, chegou até ele e falou bem assim: não se dá que morramos. Ele se coloca de pé. Dá ordem às águas.
Porque o posicionamento é que conta para Jesus. Enquanto você ficar murmurando, será que Deus não está vendo o tamanho do meu sofrimento? Será que Deus não está vendo o tamanho da minha luta? Será que Deus não está vendo o tamanho dessa fofoca? Será que Deus não está vendo o tamanho dessa perseguição? Enquanto você ficar questionando, Deus não toma uma atitude. Mas na hora que você tomar a sua atitude, entrar para dentro do teu quarto, dobrar o teu joelho, é por isso que ainda você não saiu desse redemoinho. É porque você ainda não tomou uma atitude. André tomou uma atitude. Qual foi a atitude que André tomou? Chegou para o irmão carnal dele. Quem é o irmão dele? Pedro. E falou bem assim: Pedro, ontem, os últimos 3 dias foi bem marcante na minha vida. Primeiro dia nós estávamos batizando e João estava profetizando que após dele viria alguém que não iria batizar com água, mas sim com fogo. No segundo dia, esse alguém apareceu. Você acredita nisso, Pedro? Pedro, é mesmo? Sim. Não é que o dia anterior ele estava profetizando isso e no outro dia o homem não apareceu? E aí foi uma benção. O céu se abriu, a pomba veio, a voz falou. Foi uma coisa extraordinária na beira daquele rio, você não tem ideia. E daí? Aí no terceiro dia estava nós lá de novo. Fazendo o quê? Batizando, Pedro. E aí? E aí não é que o homem passou lá de novo. E o que aconteceu? E o que aconteceu, rapaz? Que nós não aguentou não. Eu juntei com o meu companheiro e fui atrás dele. E aí? E aí que eu falei com ele bem assim, ó, quero conhecer aonde tu moras. Aí ele falou bem assim para mim, pode vir. E eu fui, mas o meu companheiro. E aí? E aí, rapaz, que nós ficou lá o dia inteiro no culto. Lá na casa dele. E como é que foi? Só tinha palavra. Só tinha palavra. Só tinha palavra. Só tinha palavra. Por quê? Porque ele é a própria palavra, Pedro. Oh, glória! E agora, Pedro, o negócio é o seguinte. Versículo 42 que eu li aqui. O que é? Você vai ter que ir comigo. Vou nada. Por quê? Ele não me convidou. Não interessa, mas eu vou te levar. Vai não. Vai sim. Vai não. Vai sim. E os dois, na minha conjectura, na sua eu não sei, mas na minha conjectura, os dois começaram a discutir. E eu vou te provar isso. Aí André pegou Pedro e falou, tu vais comigo. A palavra levou, no grego koiné, transliterado para o português, significa conduzir. E a palavra conduzir significa, traz a ideia, pegar pelo cabresto e levar até o coxo para que o animal possa se alimentar. Agora você está vendo como que eu sei que André pegou Pedro à força e levou até Jesus? André virou para Pedro e falou bem assim, rapaz, tu vai comigo é agora, porque da água que eu bebi você vai beber. Do pão que eu comi ontem, você vai comer hoje. André passou a mão em Pedro, André conduziu Pedro, André levou Pedro até o coxo, igreja, para comer o pão. Que pão da vida? Para quê? Ter a vida eterna. Posicionamento. O que nós estamos precisando é nos posicionar. Quando Pedro teve um encontro com Jesus e Jesus fitou os olhos em Pedro, vê o versículo de número 42. E a palavra do Senhor vai dizer bem assim, ó, e levou-o até Jesus, e olhando, a palavra olhando aqui no grego koiné, transliterado para o português, significa examinar profundamente.
Quando Jesus Cristo olhou para Pedro, ele examinou Pedro profundamente. Ele viu o passado, o presente e o futuro de Pedro. Você não entendeu? Quem tem um encontro com Jesus... E o versículo diz assim, ó: e levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: presente, tu és Simão. Passado, filho de Jonas. Futuro, serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Todo mundo que tem um encontro verdadeiro com Jesus, Jesus marca a vida dele. Todo mundo que tem um encontro verdadeiro com Jesus, Jesus marca a vida dele. Seja marcado da sorquear. Jesus conhece o seu passado. Ele sabe quem você foi, o que você já fez, por onde você já andou. Ele conhece o seu presente. Ele sabe quem você é, o que está dentro do seu coração e a sua verdadeira intenção. Ele sabe quem você se tornará, porque Ele conhece o seu futuro e já profetizou através dos profetas sobre a tua vida. Jesus, Ele conhece o seu endereço, Ele conhece o nome da rua onde você mora, o número da sua casa, Ele conhece o seu CEP, Ele conhece o seu e-mail, Ele conhece o seu número de WhatsApp, Ele sabe quem você é, até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, Ele conhece o seu tipo sanguíneo. Ele não precisa de passaporte para chegar até você, Ele não precisa de autorização nenhuma, Ele só precisa de um coração aberto, Ele só precisa de um coração aberto. Eu vejo pessoas que estão chorando aqui. Eu vejo pessoas que estão com o coração aquebrantado, com lágrimas sinceras nos olhos, Espírito Santo. Eu vou dar 1 minuto para que você possa clamar ao Senhor, se conectar a Ele. Se você está entendendo essa ministração, e se você está entendendo que o Senhor precisa de um posicionamento seu na presença dEle, começa a orar, começa a orar, começa a orar. Começa a chorar, começa a chorar, começa a chorar aos pés dele. Vai, 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 vai. Abraão era conhecido como amigo sabe por quê? Porque ele mantinha um contato com Deus. Eu vou te fazer uma pergunta e você me responda, por favor. Tem como 2 amigos serem amigos se eles não conversarem um com o outro? Tem. Tem como você, meu nobre, ser meu amigo, sendo que nós dois não mantemos um diálogo? Tem como? Não. Porque amizade é sinônimo de diálogo. Se você não ora, você não é amigo de Deus. Se você não ora, Deus não tem como ser o teu amigo. Não tem como. Porque o que nos aproxima de Deus é a oração. Quanto mais nós oramos, você não precisa fazer mais nada, você só precisa orar. Aí quanto mais você vai intensificando a oração, vai te dando desejo de ler a palavra. Quanto mais você vai intensificando a oração, vai te dando desejo de renunciar ao pecado. Quanto mais você vai intensificando a oração, vai te dando desejo de se santificar.
Quanto mais você vai intensificando a oração, você vai sentindo Deus mais perto de você. O maior desejo de Satanás, não para, só baixinho. O maior desejo de Satanás é afastar o contato de Deus e o homem. Lembra do Éden? Todos os dias Deus descia para conversar com Adão. Sim ou não? Forte, sim ou não? Aí Satanás pensou com a sua astúcia e falou bem assim: você quer saber de uma coisa? Todo dia ao pôr do sol ele desce, rapaz. E os dois mantêm um contato. Essa amizade está muito íntima, essa amizade está muito profunda. Eu tenho que arrumar um jeito de separar esses dois. Aí ele dá-se um jeito, faz o homem pecar, o homem peca, e Isaías escreve: a única coisa que faz separação entre Deus e o homem agora o homem se distanciou de Deus, porque o homem peca, mas aprove Deus. Enviar o teu filho unigênito para religar, reconectar o homem a Deus. Como o apóstolo Paulo deixou escrito: há um só mediador. Se entre Deus e o homem no meio tem o pecado, agora entre Deus e o homem há um só mediador. Quem é? Jesus. Com quê? Com teu sangue remidor, que cobre multidão de pecado. Lá dentro do teu quarto, capítulo 12 do livro de Romanos, você se auto-oferece como sacrifício vivo e perfeito, em libação. Oblação, corpo. Libação, não pode mais derramar o sangue, então é lágrima. Lá dentro do teu quarto tem uma cama, que quando você prostra o seu joelho, se torna um altar. E essas lágrimas, o Senhor tem saudade delas. Essas lágrimas o Senhor te cobra hoje, para que você volte a derramá-las, porque ainda há um mistério muito grande para se realizar na tua vida. O inimigo, ele faz de tudo para te afastar dele, mas o Senhor deixou o caminho aberto, chamado Jesus. O nome desse caminho é Jesus de Nazaré, que te religa, que te aproxima novamente e que te fará, no nome de Jesus Cristo, voltar a comer da árvore da vida, a desfrutar desse jardim. Nós estaremos lá, eu creio. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que crê nesse mistério, que é o mistério da salvação. Se coloca de pé. Levanta a mão lá no alto. Lá, o mais alto que você puder, as duas mãos assim, ó, as duas assim, ó. Vai, levanta. Em sinal de rendição, você se rendeu a Jesus. Vai, levanta. Senhor, faz os nossos corações aquecer. Faz os nossos corações aquecer. Levanta a mão, levanta, não abaixa não. Faz os nossos corações aquecer, Espírito Santo. Faz os nossos corações queimar como chamas, como labaredas divinas, retirada do seu altar, Espírito Santo.
Assim como André levou Pedro a Jesus, nós no ano de 2025 vamos levar muitas almas a Jesus, para poder ter um encontro real com Cristo Jesus. Faça, Senhor, os nossos corações queimar por almas, os nossos corações queimar por santidade, os nossos corações queimar pela leitura da Tua palavra. Nos transformas em labaredas de fogo, nos transforma em homens e mulheres cheios do Teu Espírito, para poder incendiar a família que nós temos com a chama divina do Teu Espírito Santo, para poder incendiar o bairro que nós moramos, a cidade que nós moramos, o estado que nós moramos, o país que nós moramos. Eles precisam ouvir desse Jesus, eles precisam ouvir do Cristo, eles precisam ouvir do Nazareno, eles precisam ouvir, e é você que vai levar esse Cristo poderoso, Filho de Deus, até o cansado, até o oprimido, até quem precisa, até quem necessita, porque eles precisam de você. Eles precisam ouvir você falar que Jesus cura, liberta, salva, transforma e leva o homem para o céu, com a mão levantada lá no alto. Dá uma salva de palmas para o Eterno. Um dia o coração de John Wesley aqueceu, e ele ganhou 5 milhões de almas para Jesus. Um dia o coração de Evans Robert aqueceu, e lá no país de Gales ele ganhou mais de 100 mil almas para Jesus. Um dia, há 2000 anos atrás, estavam quase 120 reunidos em um só lugar, e o coração deles foram aquecidos pela chama do Espírito Santo, e essa chama se espalhou por centenas e milhares de anos, e alcançou você, alcançou a mim, alcançou a tua família, alcançou a minha família, e é por isso que nós estamos aqui. Isso é Atos 2. Curve a sua cabeça, curve a sua cabeça, liga o seu pensamento no céu. Ministério de louvor, vai louvar aqui agora, e você com a cabeça baixa, liga no céu. No quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra os joelhos e sinta a presença. Posicionamento que toma todo este lugar. Sinta a voz de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Você pode ser batizado com fogo aí agora. Basta, se você está do lado de alguém que está afastado de Jesus, cola do lado dessa pessoa. Conduza essa pessoa aqui até o altar. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você se entregar para Jesus de corpo, alma e espírito. Ele não está perguntando o tamanho do seu problema. Está na hora de você focar em Jesus e deixar tudo nas mãos dele, porque ele vai te dar o direcionamento para que os seus problemas se ajeitem e o nome dele seja glorificado na sua vida. Louva ao Senhor. Se entrega a Jesus hoje. Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Eu perca dinheiro, perca. Deus quer escrever o seu nome no livro da vida hoje. Não endureça o coração. Hoje é noite de salvação. Hoje é momento de salvação para a sua vida. Ele quer mudar você, quer mudar a sua vida.
quer te dar uma nova oportunidade. Agradeço a cada um de vocês que vieram aqui para nós juntos cultuarmos ao Senhor, glorificar o nome do Senhor. E eu tenho certeza que você está saindo daqui hoje com a tua vitória no nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Então dê uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus, igreja, por essa palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Louvamos a Deus pela vida do nosso querido e amado pastor Heverson, sua esposa. Queridos, agora nós vamos, os pastores, presbíteros farão o corredor, para assim vocês passar pelo corredor. Nós teremos aqui à frente 2 diáconos com as salvas, né? Como o pastor Tiago sempre tem lembrado os irmãos, né? As ofertas serão depositadas com os dízimos, né? Os envelopes nessa salva, e não tem nada a ver com o corredor de oração, né? Essa oferta é para o nosso campo de missão, irmãos. E assim quero convidar aqui a nossa pastora Eula. Enquanto ela estará louvando ao Senhor, a igreja passará pelo corredor e nós estaremos juntamente com os obreiros intercedendo por toda a igreja. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor.